Gente, nem vou falar nada. Gente, tem dia que eu não tenho. Tia, grava aí pra me ajudar. Mas toda hora tem que gravar pra mim um pouco, né? Senão eu não posso. Você fica gritando comigo ainda. Aí eu falei com você. Meu Deus, eu tô amor. Parar de botar esses filtros. Então, esses legais. Oi, gente. Minha casa tá saindo. Mas eu vou gravar um vídeo pra aqui bem mais.